eu tive um desafio muito grande com... E a resposta é sim. E fora os outros perrengues que a gente acaba passando. Por exemplo, pequeno spoiler, já que você tá aqui comigo. Só que eu preciso segurar minha língua. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering muralista, e vamos para mais um Bert Responde, é o quadro onde eu peço perguntas para vocês, dúvidas que vocês tenham sobre trabalhar com arte. Então eu já separei essas perguntas, vou abrir elas aqui no computador e aí a gente vai conversar sobre... Tô ansiosa já. Esse vídeo está sendo feito 100% sem roteiro. Vamos ver quantos minutos essa pessoa que não é sucinta vai levar para gravar esse vídeo. Vamos à primeira pergunta, que é da Luana. E ela perguntou o seguinte: você coloca no novo orçamento um material tinta que sobrou de um projeto anterior? E a resposta é sim. Se você não entendeu a pergunta, vou reformular para você. Normalmente, quando a gente faz um trabalho, tem sobra de material, principalmente de tinta. Às vezes a gente precisa comprar aquele galãozinho de 800, 900 ml e usa, sei lá, só a metade, às vezes até menos. Então a gente fica com um monte de sobra de material. Até as canetas também, porque é muito difícil a gente usar uma caneta inteira num trabalho. E aí ela quer saber se quando eu vou fazer um novo orçamento, se eu cobro de novo, digamos assim. E sim, eu cobro. Por quê? Porque imprevistos acontecem, valores mudam. E a gente precisa ter essa reserva no orçamento para poder comprar algum material que a gente viu que precisava no meio do caminho e não considerou antes, ou a gente estimou uma quantidade X, mas na verdade a gente precisava de uma quantidade Y. Se a gente for colocar na ponta do lápis, essa diferença fica tão pequena no valor total do orçamento que eu tenho certeza que não é isso que vai fazer com que o cliente não feche esse trabalho com você. Então, sim, eu sempre calculo os materiais do zero, como se eu estivesse comprando tudo 100% novo para aquele cliente. E isso já me salvou aí de uns perrengues e de ficar com um lucro mais justo quando eu terminasse aquele trabalho. Por exemplo, nesse último mural que eu fiz, nesse projeto enorme, naquela loja de carros, eu tive que comprar no meio do caminho mais uma tinta teste de 200 ml, um frasquinho de corante e mais uma caneta permanente. Isso me custou por volta de uns R$60, arredondando. Isso porque a única coisa que eu ia reaproveitar que eu já tinha aqui era caneta. Só que tinha pouca tinta nessa caneta. Então eu precisei comprar. Aí você imagina, eu já ia ter que debitar esse dinheiro que eu gastei sem esperar do lucro do meu trabalho. E fora os outros perrengues que a gente acaba passando. Por exemplo, nesse trabalho eu estipulei ficar 3 dias, fiquei 4. Então foi mais um dia de gasto de deslocamento, de alimentação, de assistente. Então o que eu tinha conseguido economizar dos materiais que eu tinha previsto no orçamento, eu consegui pagar essas outras despesas. Então ficou tudo chuchuzinho. Larissa perguntou: trabalho preferido dos últimos meses? E pode parecer meio clichê quando a gente fala isso, mas pra mim é o último. Normalmente é o último porque eu fiz alguma coisa pra me desafiar, ou ele foi maior do que o anterior. E nesse caso, foi esse último projeto que foi o maior de todos. Foram 2 paredes no mesmo lugar. Eu nunca tinha feito 2 paredes antes no mesmo local de uma vez. E eu tive um desafio muito grande com as ilustrações, principalmente com a ilustração do portão. Deu muito trabalho, demorou mais do que eu imaginei. E ter que ficar lá depois que a loja fechasse pra passar o esboço pra parede, porque eu precisava desligar a luz, enfim. Foi um perrengue, foram alguns desafios que sempre tem, mas hoje esse é o meu trabalho preferido. Vamos ver se vai mudar pro próximo daqui a um tempo. E a dona Larissa também aproveitou e perguntou sobre projeto secreto. O que é esse projeto secreto que eu tô falando lá no Instagram? Se você não me acompanha no Instagram, já fica aí a indicação que a gente fica mais pertinho, a gente conversa mais em tempo real do que aqui. E eu venho mostrando pequenos spoilers de um projeto que eu tô fazendo. E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, claro, com detalhes. E esse vídeo vai ser o próximo que vai sair. Então, eu já vou te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like se você tá gostando dessa conversa, porque na segunda-feira já tem um vídeo completo desse projeto secreto e no domingo eu já vou soltar um spoiler também, só que no Shorts. E aí, se você já tiver inscrito, você não perde nenhum conteúdo. Pois bem, eu vou dar um pequeno spoiler, já que você tá aqui comigo. Não é um projeto para um cliente em específico, é um projeto pessoal que eu já tinha começado, mas
eu senti que eu precisava de uma ramificação no meu trabalho, digamos assim. E eu vou explicar isso melhor no próximo vídeo. Mas é um projeto que eu tô amando fazer. Ele sai um pouco da linha de identidade visual e linguagem da Joubert, mas ainda assim é um projeto meu, só que com uma outra versão de mim. Eu tô muito empolgada, eu espero muito que vocês me apoiem nessa e acho que eu não posso dizer mais nada, senão vai estragar a surpresa. E engraçado que ela tá me perguntando isso porque ela sabe o que é o projeto secreto, só que ela quer que eu conte pra todo mundo. Só que eu preciso segurar minha língua e contar no momento certo, porque senão eu acho que vai perder toda a graça. A Eide Zardinello, espero que esteja certa a pronúncia, perguntou: e quando a pintura vai ser em uma parede pintada com tinta a óleo e não fixa a tinta à base de água? O que fazer? Olha, eu não sabia exatamente a resposta para essa pergunta, eu tinha uma ideia, e aí, até porque eu nunca fiz uma arte numa parede com tinta a óleo, mas eu fui me informar e as soluções que eu encontrei já eram a que eu tava imaginando mesmo, que é você lixar essa parede para que ela tenha uma superfície porosa para que a tinta possa ser absorvida, porque se você nunca trabalhou com tinta a óleo ou não conhece, ela fica uma superfície lisa. E ela não segura tinta nenhuma. Independente da tinta que você colocar lá, ela não vai segurar. Pode parecer que vai segurar, mas vai ficar por pouco tempo. Daqui a pouco ela vai descascar, ou então nem fixar mesmo, ela vai fixar. E pelas pesquisas que eu fiz, a solução é lixar e deixar ela bem porosa e aí pintar por cima de novo. Se a pessoa quiser manter essa parede com tinta a óleo, eu não sei se tem alguma coisa que vai segurar. Não achei nada disso nas minhas pesquisas, né? E não tenho ainda experiência para falar sobre. Então, o que eu vi aí pelos meus estudos foi que a gente tem que lixar ela. Então, se o cliente não faz questão que essa parede fique ainda com a tinta a óleo, se fosse eu iria pedir que ele fizesse a manutenção nessa parede primeiro. Sempre que a parede não tá perfeita para receber o trabalho que eu faço, eu peço para os clientes fazerem a manutenção. Eu pedi isso no trabalho da loja de carros e eles fizeram, ficou tudo muito direitinho, porque ela já tava com pequenas rachadurinhas na pintura, então isso podia aumentar ou tirar um pouco da qualidade do trabalho. Então, o dono da loja foi super solícito, arrumou tudo que precisava pra gente poder fazer e eu faria a mesma coisa. Eu pediria para o cliente fazer a manutenção nessa parede para que ela ficasse num estado apropriado para receber as tintas que eu trabalho, que no caso são as tintas acrílicas. Espero que tenha ajudado. E a última pergunta foi do Bruno e ele perguntou: quando você começou a desenhar e viu o futuro na arte? Bom, eu comecei a fazer lettering em meados de 2019, 2018 eu acho, de uma forma muito despretensiosa, brincando, porque eu achava bonito os desenhos das letras, via as pessoas fazendo lettering e usando brush pen e achava muito legal. E eu ficava fazendo de forma despretensiosa, sem ter um ritmo de estudo ou treino, eu simplesmente olhava e tentava reproduzir. E conforme a gente vai pesquisando mais sobre essas coisas, o algoritmo vai mostrando pra gente mais sobre isso. Até que eu descobri artistas que viviam disso, que faziam esse trabalho. Então eu percebi que se eles faziam, se eles viviam disso, por que eu não poderia viver? E fui começando a estudar e a me planejar para ver tudo que eu precisava fazer para chegar onde esses artistas chegaram, né? Ou ir chegando aos pouquinhos, que é onde a gente tá nessa trajetória agora. Então, a partir daí foi muito treino, foi muito planejamento, porque eu trabalhava na CLT, então eu tinha que ir lidando com essa dupla jornada. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal contando mais sobre a minha história, se interessar você que é novo aqui no canal, mas foi basicamente isso. Lá para 2018, 2019 eu comecei a me interessar, vi que era possível fazer disso uma profissão e fui ver o que eu precisava fazer para chegar até lá. E cá estamos hoje, alguns anos depois, trabalhando só com arte em parede, com a criação de conteúdo também, que é uma coisa que eu amo muito, e daqui a pouquinho com um projeto secreto. Final das perguntas. Às vezes eu fico na dúvida se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas a gente vai tentando, né? Vai que um dia isso aqui explode de perguntas, eu vou amar. Se você quiser participar do próximo Bert Responde, quem sabe aí
daqui no próximo mês, ou dando um espaçamento maior a gente faz outro, já me acompanha lá no Instagram, porque eu sempre boto as caixinhas lá. Mas se você tiver alguma outra dúvida que precisa ser respondida imediatamente, ou que mereça um vídeo só pra ela, já coloca aqui nos comentários. Aproveita e me conta o que você achou desse vídeo. E se você gosta de Bert Responde, né? Porque eu acho que a galera não tá gostando muito, não. Vamos fazer um teste nesse aqui e ver como é que vai ser. Então, se você quiser acompanhar mais dos bastidores da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu estou nessas redes sociais aqui. Eu te vejo no próximo vídeo contando qual é o projeto secreto. Tchau!